as criaturas vivas teriam surgido nas montanhas próximas. Já os acadêmicos têm dúvidas sobre o local de origem dos Macuas. Alguns optam as montanhas, outros no oeste do lago Malawi, outros o norte da Tanzânia e outros no sul da Tanzânia. Bem-vindas à cultura macumba. Bem-vindos à cultura macumba. Apesar de pensamentos controversos havidos no meio acadêmico com relação à origem da cultura macua ou à origem do povo macua, o que importa se fixar é a alegria deste povo, não é? Principalmente as mulheres. Elas são mulheres muito guerreiras, elas conseguem mostrar sorriso para o seu marido, sorriso para os seus filhos, sorriso para a sua família toda, não é? Porque aqui a família ela é alargada. Não temos aquele conceito de família pai, mãe e filho, não. O nosso conceito de família é um conceito mais alargado. Esta mulher macua, ela consegue mostrar isso apesar de ser uma mulher que trabalha muito durante o dia. São mulheres que vão ao mercado vender bolinhos, depois de vender o bolinho, têm de regressar para casa, né, fazer comida para as crianças, a preparar as crianças para a escola, etc. Isto faz a mulher macua como sendo uma mulher única. São mulheres muito vaidosas. Existem alguns tratamentos de pele que as mulheres fazem, que é a questão de colocação do muciro na cara e mulala para escovar os dentes e também aquilo faz com que essa mulher seja única, não é? Então essa combinação entre o muciro e a mulala faz com que a mulher macua logicamente seja única. E uma outra coisa que me chama a atenção na cultura macua é mesmo a questão da variação dos sotaques, a variação da sinfonia linguística, se assim podemos chamar. Se tu vais para a zona litoral da província de Nampula, não é? Neste caso é naquela ilha de Moçambique, Monapo, entre outros distritos. Fala-se Nahara, mas é Macua, quer dizer, é uma ramificação da língua Macua. O que acontece com isso? Faz com que esta cultura seja realmente belíssima e uma cultura que vale a pena contar e compartilhar com as pessoas. Na cultura macua, existem dois ritos importantes da passagem da adolescência para a fase adulta. É uma lei para as mulheres e uma soma para os homens. Assim, reúnem condições para o casamento. Na sociedade moçambicana, o casamento não é um evento que acontece entre duas pessoas, mas entre duas famílias. E isto também se aplica para a sociedade macua. Toda a comunidade realmente se sente envolvida em um casamento, uma vez que entra em jogo a consistência, a reputação e o futuro de uma linhagem da sociedade em geral. Estrutura social. Esta parte é um pouco complexa, mas necessária para entender os conceitos básicos da sociedade macua. A sociedade macua é constituída por unidades familiares compostas por grupos familiares matrilineares. As linhagens e segmentos dos clãs são a base da estrutura social. Matrilinear significa que em uma sociedade o sistema de descendência nas famílias segue a linhagem materna e os filhos herdam os bens e suas posições sociais através da linhagem materna de sua família e não da linhagem paterna. Para entender melhor, as crianças têm o sobrenome da mãe e, portanto, pertencem à linhagem materna da família e não à do pai.
É importante referenciar que no povo Makua, o pilar, não estamos a dizer que o pai não seja a pessoa que crie valores para os seus filhos, mas estamos a dizer o pilar da criação das crianças é mesmo a mulher. É ela que dá a educação caseira dessas crianças. Que a própria mulher ela tem responsabilidades acrescidas. Culturalmente, o povo Makua é um povo matrilinear. As crianças pertencem à família da mãe. Significa que as crianças, elas crescem o espelho da mãe. A análise que fazemos com relação a esta questão da maturação das crianças é sim responsabilidade da mãe. Isso na cultura Makua. Já é diferente do que acontece no sul. A cultura é mais patrilinear. As crianças, elas pertencem à família do pai. Alteração do ritmo normal de vida e, antes de mais nada, se perguntam o porquê dessa quebra. A doença é vivida numa atmosfera de marginalidade e à margem, porque coloca o indivíduo fora da vida em sociedade. O processo da doença e seus cuidados é vivido em uma atmosfera simbólica que deve ser ritualizada de formas e em momentos apropriados. No que respeita à fase da doença, a procura da cura, existem formas culturais, doenças mesmo espirituais e aquelas doenças normais que acontecem nas comunidades. E existe sempre solução para esse tipo de situações. Repare, as próprias comunidades, elas quando encontram-se numa enfermidade dessas, o que é que elas fazem? Recorrem a curandeiros e através das suas plantas, raízes medicinais, eles conseguem curar essas doenças, quer sejam elas de natureza espiritual, de natureza até científica, se assim podemos considerar. Reparem que, por exemplo, a malária tem-se uma cura através de um curandeiro, é possível curar-se. Com relação a essa questão da doença e a cura, um homem Makua, quando encontra-se doente, ele sente-se inútil. Então, por causa dessa questão da pressão da inutilidade, ela acaba se criando uma pressão interna no sentido de sair daquela situação em que se encontra. Onde é que o homem Makua encontra essa solução para obter uma saúde boa e continuar a ser útil, ajudar a criar a sua família? Ele sim tem um espaço que é na cabana da curandeira. Encontramos essa solução das enfermidades a nível das próprias comunidades. Que supõem ao mesmo tempo ruptura e continuidade. O que subsiste do antigo estado no novo é fundamentalmente a identidade essencial da pessoa. Aos laços familiares, que a morre continua a pertencer à sua própria família. Com relação à questão da morte, a cultura Makua ela adota a morte como sendo uma passagem do mundo físico para o mundo celestial. Ele ainda é considerado como sendo membro, parte da família. O seu legado não desaparece. Por que eu digo que o legado não desaparece? Não desaparece na medida em que este é invocado em todas as cerimônias que são promovidas pela família. É invocado, não é? E reparem, quando falamos da questão dos curandeiros, nesse caso específico, dissemos que é lá onde vai buscar a cura, mas também é lá onde recebe informações provenientes dos antepassados, porque este curandeiro, ele consegue comunicar com estas pessoas da família que já partiram do mundo físico para o celestial, no sentido de direcionar de que forma é que você pode dar continuidade com a sua vida. Quando tu vais a um curandeiro, ele diz o que é que tu tens de fazer no sentido de estares bem com os seus espíritos, com aquele membro da sua família que já está do outro lado da vida. Se tu vais para uma comunidade, sempre te deparas com essas situações. Na cultura Makua, os mortos não morrem.